Boa noite, tudo bem? Eu espero que você possa estar bem onde você está e quando você estiver assistindo essa programação. Nós estamos dando continuidade aos nossos domingos especiais, estamos na nossa segunda noite e é um prazer para nós, a Igreja do Antônio Casimiro, estar recebendo você aqui através dessa transmissão. Que bom que você também está nos recebendo aí na sua casa. Que Deus seja louvado através do que nós iremos viver aqui nesta noite, amém? Queria compartilhar um verso com você antes de começarmos a louvar o nome do nosso Deus. Jeremias capítulo 32, o verso 17, ele diz assim, Jeremias 32, verso 17, fala assim: Ah, meu Deus, o Senhor criou a terra e os céus com o seu grande poder. Para o Senhor, nada é impossível. Eu sei que nós estamos passando por períodos um pouco difíceis, mas eu não queria que você perdesse essa noção de que Deus ele é o Deus do impossível. Antes que tudo já existisse, Deus já existia. Ele existe desde o princípio da eternidade. Desde sempre o Senhor já existiu. E eu queria convidar você a cantar sobre a grandiosidade de Deus, sobre o seu poder de criação, sobre esse fato de que é impossível explicar esse poder de Deus. E mesmo em tempos difíceis como esse, ainda é possível ver o poder e a grandiosidade de Deus nas nossas vidas. A palavra dele fala que as suas misericórdias se renovam a cada novo dia. Hoje, quando terminar o dia de hoje, o domingo, mais uma vez a misericórdia de Deus vai se renovar na nossa vida, assim como se renovou na manhã desse domingo. Então Deus é incrível. Eu queria convidar você a cantar sobre esse Deus neste momento, amém? Vamos louvar o nosso Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz o seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no teu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar,
e há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. 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 Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que estamos tendo nessa noite, ó Deus, de mesmo nas nossas casas termos esse privilégio de nos tornarmos igrejas de maneira espiritual, Pai. Que a nossa vida possa estar receptível à Tua presença, ao derramamento do Espírito Santo, Pai. Que possamos continuar louvando e entendendo que Tu és um Deus criador, o Deus do impossível, que nada no mundo pode explicar as Tuas maravilhas, a Tua grandiosidade, Pai. Que o Senhor possa continuar presente na nossa vida, que possamos continuar dia após dia nos entregando em Tuas mãos, nos entregando as nossas vidas a Ti. Fica conosco nessa noite, Pai, que os louvores que ainda serão cantados, que as orações que ainda serão feitas, que a mensagem possam ter um lugar reservado no nosso coração. E que ao Senhor ministrar a Tua palavra através do irmão Jorge nessa noite, através do louvor que a Débora irá cantar, que o nosso coração possa ser aquecido, ó Deus, pela Tua palavra. Que esperança, fé, perseverança possam brotar em nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos os irmãos que estão ligados conosco na apresentação deste programa. Nós estamos começando hoje uma série de domingos especiais, cujo título é do sábado para o domingo. Talvez você não considere isso muito importante. Talvez você diga assim, olha, eu já conheço o sábado, eu já guardo o sábado, eu não preciso aprender mais nada sobre o sábado. Talvez você diga, este é um assunto para quem está estudando a Bíblia agora, para quem está se preparando para o batismo, para quem começou agora. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Cada sábado que nós guardamos aqui na terra, estamos nos preparando para o grande dia do desfecho final. Essa pandemia parece ser um laboratório para nos alertar, para chamar nossa atenção para os dias que virão. Eu queria convidar você
a abrir a sua Bíblia, para que nós possamos ler rapidamente alguns versos de Apocalipse, capítulo 13. O primeiro verso diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Agora, no verso 11 até o 13, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O verso 16 diz assim: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E, no verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu queria convidar você a orar pelo irmão George, a orar pela igreja, a orar por você. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora e a orarmos juntos por essa programação. Feche seus olhos, ore comigo. Santo e eterno Deus, nós estamos vivendo os momentos finais da história deste planeta. Acontecem tantas coisas de uma maneira recorrente neste mundo, neste momento, que a gente só pode chegar à conclusão de que depois disso virá o fim. Mas a pergunta que nós estamos fazendo é a seguinte: nós estamos lendo o mapa, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, nós estamos nos preparando. Por isso, ó Deus, olha para nós, tem misericórdia de nós, porque tu, Senhor, confiaste a esse povo a pregar a última mensagem preparatória para a volta de Jesus. Abençoa o teu servo que vai passar essa palestra. Abençoa também cada filho teu que estará conectado com essa programação. Cada família que estiver unida a nós nesse instante. Teu Santo e Bom Espírito nos alente, nos fortaleça, nos inspire e nos prepare a mente e o coração para entender tudo aquilo que é pertinente à nossa salvação e à nossa perseverança, até o dia final da volta de Jesus nas nuvens do céu. Fica conosco. Dá-nos a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror
promove guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é a esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza da manhã, que um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar meu Senhor e Rei. Bom dia, que Deus te abençoe neste dia, guarde todos os males e proteja você e sua família. Hoje, dando sequência ao tema a respeito do sábado, hoje é o tema 2, o sábado no Novo Testamento,
e que venhamos que esse estudo de hoje seja de estímulo para que você venha pesquisar esse tema na Bíblia. Não fique só com o que eu irei passar hoje, mas sim que seja de estímulo para que venhamos a estudar mais a Bíblia. Hoje eu queria começar com uma pergunta. Que dia de guarda Jesus observava? Que dia de guarda Jesus observava? Você já pensou a esse respeito? Você já pesquisou na Bíblia que dia que Cristo guardava? Já pensou? Então vamos, a partir de agora, ver que dia que Jesus guardava. Mas antes de lermos a Bíblia, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Pai. Querido amado Deus, neste momento, Senhor, estamos dando início a mais um estudo pelo qual nós queremos nos aproximar mais de Ti, queremos Te conhecer mais e saber o Teu querer. Que não seja, que o nosso querer possamos deixar de lado, e sim unicamente ver o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos entender o Teu santo recado neste dia. Nos abençoa em nome santo de Jesus. Amém. No livro de Lucas, olha só o recado que Lucas tem para nós. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para fazer a leitura. Lucas capítulo 4, verso 16. Nova Bíblia Pastoral. Alguns alegam hoje de que Cristo trabalhava no dia de sábado. Qual era a profissão de Cristo? Ele era carpinteiro. E eu não vi no Novo Testamento, em nenhum dos livros, de que Cristo, no dia de sábado, estava fazendo o ofício de seu trabalho. Não vi. Eu não vi Cristo falando algum texto informando de que Cristo estava fazendo uma cadeira, uma mesa, uma porta, enfim. Eu não vi. Os textos que falam onde o local onde Cristo se encontrava era nas sinagogas. Olha só no livro de Mateus. Não pensem que eu vim abolir a lei ou aos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5, verso 17. Nova Bíblia Pastoral. Vimos no tema anterior de que o sábado era um dia santo, inquebrantável. Inquebrantável, como nós lemos no livro do Catecismo. E vimos que Deus, se o sábado era inquebrantável, era um sábado criado, santo, separado por Deus, então a única pessoa que poderia deixar dele ser santo, poderia fazer isso, era Deus. E Cristo, o Filho de Deus, nós vimos agora em Mateus, de que ele não veio abolir a lei, mas cumprir. Após Deus, a única pessoa que poderia nos orientar de que o sábado, que não iríamos mais guardar o sábado, e sim o domingo, seria o Cristo. E verso capítulo 5 deixou claro de que Cristo veio cumprir e não abolir. Olha só o que está no livro de Marcos. Eles diziam: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até do sábado. Marcos 2, 27. Nova Bíblia Pastoral. E um irmão uma vez me perguntou: mas o porquê do sábado? Ela não tinha conhecimento a respeito do sábado. E aqui no livro de Marcos deixou claro de que o sábado foi feito por nós, por nossa causa. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Eu não sei se você viu nos telejornais recentemente como que ficou o mundo durante essa pandemia.
quando cessaram as lojas, fecharam as lojas, aviões quase que 80% ou mais não estavam mais decolando. Diminuiu o número de carros, de ônibus, e a poluição começou a cair cada vez mais. E nas grandes cidades em especial, foi visto como que ficou essas cidades. A poluição caiu muito, 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 muito. O que isso significa? De que Deus já sabia de que nós necessitávamos de um dia de guarda. Deus já sabia de que o mundo necessitava de ter uma pausa. Deus sabia de que nós necessitamos de um repouso para cessar com o nosso trabalho. Nós deixando de trabalhar no dia de sábado, não só nós iremos nós deixando de trabalhar, não é só um benefício para nós, mas para o mundo. E cessar os nossos trabalhos no sábado, o sábado não foi feito para lazer, deixar de trabalhar e aproveitar o sábado para viajar, para curtir. Não. O sábado foi feito para nós adorarmos, ter uma conexão maior com o nosso Deus durante 24 horas em um dia da semana. Nós dedicarmos mais tempo para Deus, para nossa família e ajudar o próximo. Olha só o que está escrito no livro de Mateus. Rezem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, verso 20. Nova Bíblia Pastoral. O sábado é a queda de Jerusalém. Ocorreu essa invasão a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo. Cristo morreu e 70 anos depois os hebreus ainda guardavam o sábado. Aí vem uma pergunta. Teria a morte de Cristo anulado o decálogo? Qual a atitude dos seguidores de Cristo após sua morte em relação ao sábado? Como foi a atitude dos seguidores de Cristo? Como foi essa atitude? Será que após a morte de Cristo não havia mais necessidade de guardar o sábado? Olha só o que está escrito no livro de Lucas. Desceu o corpo da cruz, o envolveu no lençol e o colocou no túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido colocado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado começava a reluzir. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram a José. Viram então o túmulo e como o corpo de Jesus tinha sido colocado aí, elas voltaram e prepararam aromas e perfumes, e repousaram no sábado, segundo o mandamento da lei. Lucas 23, do verso 53 ao 56, Nova Bíblia Pastoral. Os seguidores de Cristo, após a morte dele, ainda guardavam o sábado. Após a morte de Cristo. Olha só o que está escrito no livro Dies Domini. O dia do Senhor, como foi definido o domingo, desde os tempos apostólicos, mereceu sempre, na história da Igreja, uma consideração privilegiada devido à sua estreita conexão com o próprio núcleo do mistério cristão. O domingo, com efeito, recorda no ritmo semanal do tempo o dia da ressurreição de Cristo. Dies Domini, página 3, 1998, Papa João Paulo II. Segundo esse texto, os apóstolos, os cristãos daquela época, após a ressurreição de Cristo,
começaram a guardar o domingo. Eu lhe faço outra pergunta. Que dia de guarda os apóstolos observavam? Após a morte de Cristo, que dia os apóstolos guardavam, observavam? Qual era o dia? Você sabe qual é o dia? Vamos ver no livro de Atos. Depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Atos capítulo 1, verso 3. Nova Bíblia Pastoral. Será que Cristo orientou os apóstolos a guardarem o domingo? Será que durante esses 40 dias após a ressurreição de Cristo, que orientações Cristo passou para os apóstolos? Quais foram as orientações? Você sabe quais foram as orientações? Vamos continuar lendo o livro de Atos? Eles continuaram a viagem e, partindo de Perge, chegaram a Antioquia e Pisídia. Entraram na sinagoga em dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, falem. Atos capítulo 13, verso 14. Nova Bíblia Pastoral. Continuando no livro de Atos, porque os habitantes de Jerusalém e seus chefes, sem saber, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas a cada sábado. Atos capítulo 13, verso 27. Nova Bíblia Pastoral. Após o encontro de Cristo com os apóstolos, eles continuavam guardando o sábado. Cristo não deu nenhuma orientação para que pudessem deixar de guardar o sábado. Em nenhum momento. Está claro nesses versos que nós vimos agora. Olha só no livro de Atos, continuando no livro de Atos. Homens de cabeça dura e circuncisos, de coração e de ouvidos. Atos capítulo 7, verso 51. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não a observam. Atos 7, 53. Nova Bíblia Pastoral. Como que vocês recebem os mandamentos por anjos e não observam? Olha só o que está escrito no Catecismo. Tem como subtítulo: Domingo, realização do sábado. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana e cuja prescrição espiritual substitui, para os cristãos, leva à plenitude, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado. Judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava para o mistério de Cristo e que nele se praticava, prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Catecismo da Igreja Católica, seção 2175, quarta edição, 2017. Segundo o livro do Catecismo, o domingo é um novo dia de guarda. Olha, continuamos lendo. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Catecismo da Igreja Católica, seção 2175, quarta edição, 2017. Segundo os textos que nós lemos agora do Catecismo, após a morte de Cristo, mediante a ressurreição, os cristãos da época guardavam o domingo, começaram a guardar o domingo. No Novo Testamento, nós não vimos Cristo, que ele poderia nos orientar de que após a morte dele deveríamos guardar o domingo. Nós não vimos Cristo dando nenhum tipo de orientação a esse respeito. Quando Cristo ressuscitou,
ele poderia muito bem passar para os discípulos, para os apóstolos. A partir do momento que eu ressuscitei, vocês não devem mais guardar o sábado. Não precisam mais guardar o sábado. Mediante a minha ressurreição, agora os domingos é santo e devemos guardar o domingo. Cristo passou 40 dias com os apóstolos. E os apóstolos não receberam essa orientação. Os apóstolos continuaram guardando o sábado. Então, eu acho que há uma controvérsia nesse texto que nós lemos agora há pouco. Analise. Estude. Veja se faz sentido o que nós lemos no catecismo. Esses dois textos. Agora, depois de Cristo, depois dos apóstolos, o personagem bíblico que poderia trazer essa luz para nós seria Paulo. Olha só o livro de Gálatas. O chamado de Deus, de fato eu lhes faço saber. Irmãos, o evangelho por mim anunciado não é algo segundo o homem, porque não foi de um homem que o recebi ou aprendi, mas por revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, Nova Bíblia Pastoral. Quais foram as orientações que Paulo recebeu? Será que Paulo recebeu alguma orientação de que não havia necessidade mais de guardar o sábado? Será que não havia mais a necessidade de guardar o santo dia do Senhor, o sábado? Porque na Bíblia, eu não vejo nenhum texto da Bíblia, em nenhum livro da Bíblia, dizendo de que o domingo é o dia santo do Senhor, o que a segunda, o que a terça, quarta, quinta, sexta, nenhum dia da semana, unicamente o sábado. Se Deus falou claramente de que o sábado era o dia santo, abençoado por Deus, santificado, separado, da mesma forma, Deus deveria fazer com outro dia qualquer que eles escolhessem para o dia santo em substituição do sábado. E não vemos na Bíblia nenhum outro dia santo a não ser o sábado. Mas qual foi a atitude de Paulo? Ele passou um tempo sendo orientado por Cristo, pelo próprio Cristo. Qual foi a atitude dele em relação à guarda de algum dia? Olha só no livro de Atos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Atos capítulo 18, verso 4. Nova Bíblia Pastoral. Paulo continuou dando sequência ao trabalho dos apóstolos em pregar nas sinagogas em dia de sábado. Olha só no livro de Romanos. Anulamos então a lei por causa da fé? De jeito nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3, verso 31, Nova Bíblia Pastoral. Paulo, claro, a respeito dos mandamentos, que devemos seguir as orientações. Continuamos no livro de Romanos. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois pela lei só vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20, Nova Bíblia Pastoral. Agora, no livro de Romanos, esse que nós lemos agora há pouco, verso 20, 3, 20, ele deixa claro de que a lei não salva ninguém. Se você está guardando os mandamentos para ser salvo, me perdoe, você está perdendo seu tempo. Porque a lei não irá te salvar. A lei não salva ninguém, porque nós somos salvos pela graça. Então por que guardamos o sábado? Guardamos os mandamentos, seguimos os mandamentos, seguimos as orientações de Deus para a guarda dos mandamentos. Romanos foi claro, Paulo foi claro em Romanos, de que a lei, ele nos orienta do que é certo e do que é errado. Mediante a lei nós iremos saber o que estamos fazendo, se é de acordo com a vontade de Deus ou não. O intuito da lei
ela serve para orientação, para mostrar o pecado. Se nós estamos quebrando os mandamentos, se nós não estamos seguindo a lei, nós estamos pecando. Se você segue as orientações da lei, você não irá pecar. Imagine a sua cidade, todos os habitantes seguindo os mandamentos, seguindo os 10 mandamentos. Imagine o seu estado, o nosso país, o mundo. Como seria se nós seguíssemos os mandamentos? Algumas profissões não iriam ser necessárias. Delegados, policiais, não haveria prisões. A lei, ela nos serve de espelho, ela vai nos mostrar onde estamos errando. Essa é a função da lei. Não de salvar, que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos mediante o sacrifício que Cristo fez por nós. Amém? Olha só no livro de Atos. Conforme o seu costume, Paulo entrou aí e por 3 sábados, com eles a partir das Escrituras. Atos, capítulo 17, verso 2, Nova Bíblia Pastoral. No sábado saímos pela porta da cidade e fomos à beira do rio, onde nos parecia um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Atos 16, verso 13, Nova Bíblia Pastoral. Paulo, onde quer que ele estava, chegou o sábado, ele cessava os seus trabalhos e dedicava aquele dia para levar a mensagem para aqueles que necessitavam. Ele dedicava aquele dia para honrar e glorificar o nome santo de Deus. Ele deixava todos os seus afazeres e pregava. E ele não só pregava na Judeia, ele não só estava no sábado nas sinagogas na Judeia, mas onde quer que ele estava, nós vimos agora há pouco. Independente do lugar, era sábado, ele procurava um lugar, uma sinagoga e iria pregar. Se ali não tinha uma sinagoga, como vimos anteriormente, ele ia para algum local onde estivesse longe da grande multidão, do comércio, e ali dedicava as suas orações ao Pai Eterno. Concílio de Jerusalém, 49 anos depois de Cristo. Atos 15, de 1 a 5 e verso 21. Controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Em parte alguma do relato transparece qualquer indício de uma controvérsia sobre a suposta substituição do sábado pelo domingo. Ao término desse vídeo, abra sua Bíblia em Atos 15, de 1 a 5 e o verso 21. Ali em Atos, eles se reuniram para discutir o concílio lá de Jerusalém a respeito da circuncisão dos gentios, se haveria necessidade dos gentios serem circuncidados ou não. E ali foi um debate, porque naquele período havia uma grande discussão a esse respeito. E ali se reuniram ali os apóstolos para discutirem a esse respeito, se havia necessidade ou não. 49 anos depois da morte de Cristo, houve esse concílio. Houve esse concílio e em nenhum momento falaram a respeito do domingo. Em nenhum momento foi levantada a questão de que após com a ressurreição de Cristo no domingo, deveríamos guardar o domingo a partir daquele momento, por orientação de Deus. E não há nenhum registro, não foi levantado nada a esse respeito. Unicamente falaram só a respeito da circuncisão. E olha só o que está escrito no livro de Coríntios. A circuncisão não é nada. A incircuncisão não é nada.
O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7,19, Nova Bíblia Pastoral. 49 anos depois, nada a respeito da guarda do domingo. Não tem nada escrito, nada na Bíblia a respeito de que após a ressurreição de Cristo seria necessário guardar o domingo. Não tem nada na Bíblia a esse respeito. Nada. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como o dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Interessante, nesse início do texto, ele faz uma comparação do domingo em relação ao sábado judaico. Primeiro que quem disse que o sábado é dos judeus? Antes mesmo dos judeus já existirem, Deus já tinha separado, já tinha abençoado, já tinha consagrado o sábado. E ele faz a comparação do domingo com o sábado santo. Para ficar mais fácil das pessoas aceitarem, porque todos reconhecem e têm conhecimento de que o sábado é santo. Todos têm esse conhecimento. E no finalzinho ele disse a importância desse descanso. Não só para nós, mas para o mundo. Imagine como o mundo seria hoje se estivéssemos guardando o sábado. A terra necessita desse repouso, está comprovado. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da configuração final de toda a realidade criada. Carta encíclica Laudato Si, 2015, Papa Francisco, seção 237, página 135. A ressurreição de Cristo é um fato bíblico. A ressurreição de Cristo nos concede o direito da ressurreição, nos perdoa os nossos pecados, e assim nós temos direito à ressurreição. Mas na Bíblia não tem dizendo de que com a ressurreição de Cristo, o domingo foi colocado como dia santo. Não existe esse texto na Bíblia. Quem diz que conhece a Deus, mas não trata de guardar os mandamentos dele, é mentiroso. Nesse não há verdade. 1 João 2,4, Nova Bíblia Pastoral. Que texto fantástico. Aquele que diz que ama a Deus, aquele que diz que faz a sua vontade, aquele que diz que está pregando a verdade bíblica, aquele que diz que está seguindo o desejo de Deus, mas se não guarda os mandamentos dele, é mentiroso. Nesse não há verdade. Você está seguindo as orientações de Deus? Você está cumprindo as orientações dele? Você está fazendo a vontade de Deus? Se você está guardando os mandamentos, você está fazendo a vontade de Deus. Mas se você não está guardando os mandamentos, está em 1 João 2,4. Nesse não há verdade. Segundo Tessalonicenses, olha só o que diz. Não se deixem iludir de modo nenhum por ninguém, porque primeiro deve acontecer o abandono da fé e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que leva o nome de Deus, ou recebe culto. Ele chegará ao ponto de assentar-se como se fosse Deus. Segundo Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, Nova Bíblia Pastoral. Que tem autoridade de fazer alguma alteração na Bíblia é Deus. Unicamente Deus. Até agora nós não vimos nenhum texto, tanto do Antigo como do Novo Testamento, fazendo menção de que
após a ressurreição de Cristo, seria substituído o sábado pelo domingo. Não há nenhum texto bíblico fazendo menção a isso. E só quem tem autoridade é Deus. E nós lemos em Tessalonicenses que quem irá fazer isso é um homem ímpio. Olha só em Tiago. De fato, quem no cumprimento da toda a lei obedece... De fato, quem no cumprimento da toda a lei desobedece a um só ponto, torna-se culpado de violar a lei inteira. Aquele que disse, não cometa adultério, diz também, não mate. Portanto, se você não comete adultério, porém mata, torna-se violador da lei. Falem e hajam com quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2, verso 10 a 12. Nova Bíblia Pastoral. Aquele que comete um pecado, aquele que quebra um dos mandamentos, é culpado por tudo. Quais são os 10 mandamentos? Não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. O interessante é de que os mandamentos que nos protegem, que é bom para a sociedade, não foi mexido. Um mandamento que faz menção à adoração a Deus, a comunhão com Deus, foi retirado. E Tiago deixou bem claro de que se quebrarmos um dos mandamentos, se não observar um dos mandamentos, qualquer mandamento, nós somos culpados por todos. Olha só. Clemente, bispo de Roma, em sua carta aos Coríntios, 95 anos depois de Cristo, dedica 4 capítulos ao tema da ressurreição. Ele não faz qualquer referência ao culto no domingo. A carta de Clemente é tida como o documento cristão mais antigo depois do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas foi escrito 30 anos após a morte de Cristo. O Evangelho de João foi escrito na década de 90 depois de Cristo, 90 anos depois de Cristo. Nenhum deles menciona mudança no dia de repouso. Nenhum deles. Olha o livro de Gálatas. Então, para que a lei ela veio depois, por causa das transgressões, até que viesse aquela descendência a quem tinha sido feita a promessa. E a lei foi promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Gálatas 3,19. Então, será que a lei é contra as promessas de Deus? De forma alguma. De fato, se fosse dada uma lei capaz de dar a vida, então sim, a justiça viria através da lei. Gálatas, capítulo 3, verso 21, Nova Bíblia Pastoral. Olha só o comentário da Nova Bíblia Pastoral. É preciso reconhecer a importância da lei, que foi concedida pela mediação de Moisés. Paulo recorda a tradição, segundo a qual a lei foi dada pelos anjos. A função da lei é pedagógica, pois educa a humanidade e permite às pessoas reconhecer os próprios pecados. Comentário do livro de Gálatas 3, capítulo 3, versos 19 a 25, Nova Bíblia Pastoral, página 2004. Em Romanos, então o que vamos dizer? Que a lei é pecado? De jeito nenhum.
No entanto, se não fosse a lei, eu não teria conhecimento do pecado. De fato, não teria conhecimento a cobiça e a lei não tivesse dito, não cobiçar. Romanos 7, 7, Nova Bíblia Pastoral. Nova Bíblia Pastoral. Amados irmãos, nós temos que ter em mente de que o que Deus quer para cada um de nós é que nós venhamos a obedecer os mandamentos dele, não que seja capricho de Deus, mas que sim, é o melhor para cada um de nós. É o melhor para nós. Deus fez os mandamentos pensando em nós. Porque ele sabia de que nós iríamos necessitar de ter um descanso, de ter um repouso. Deus sabia de que para a sociedade viver em união, não poderia ter roubo, não poderia ter assassinato, não poderia ter cobiça, traição. Para poder a população viver em união, teria que ter uma comunhão maior com ele. E é por isso que Deus pensou. E é por isso que Deus fez os 10 mandamentos, a lei de Deus. Nós vimos que sábado, tanto no Antigo Testamento como no Novo, foi observado. Foi observado. Que você possa pesquisar mais a esse assunto. Não fique só com o que foi passado aqui, mas que você possa, que tudo isso que foi visto aqui sirva de estímulo para pesquisar e você se dedicar mais ao estudo da Bíblia. E você vai ver de que o sábado no Antigo Testamento era santo e no Novo Testamento também era santo. E hoje também é santo. Oremos ao nosso Pai. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por este momento onde vimos o Teu querer, onde vimos a Tua santa mão sobre nós e de que o Senhor sempre quer o melhor para nós. E o Teu melhor não é, às vezes não é o meu melhor, o que eu acho, mas o Teu melhor supera a expectativa de qualquer pessoa. Obrigado, Senhor, pelo amor, pelo carinho que Tu tem por nós. E que nós tenhamos visto a Tua santa mão neste momento e ver que o sábado ainda é santo. O sábado, mediante a Bíblia, é santo. Os mandamentos, temos que seguir os mandamentos para que nós possamos viver em comunhão, para que nós possamos viver em amor mediante a comunidade. O que está faltando hoje em nossa comunidade é a nossa dedicação ao estudo da Santa Palavra. O que está faltando hoje em nossa comunidade é o nosso amor a Ti, é o amor ao próximo, é a nossa entrega verdadeira em Tuas mãos. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Em nome santo de Jesus. Amém. O que você sabe sobre a segunda vinda de Jesus? Qual foi sua missão quando Ele esteve aqui na Terra? O DVD A Última Esperança faz uma viagem ao passado e revela fatos surpreendentes de um tempo que está chegando ao fim. Renove a esperança que existe em seu coração. Peça agora inteiramente grátis esse DVD e ele chegará em sua casa. Acesse nosso site biblia.com.br e peça o seu.